Olá, meu nome é Lucas e estou fazendo esse trabalho juntamente com minha colega Juliana. Ambos cursamos Química Industrial na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E neste trabalho iremos apresentar uma breve introdução teórica sobre o fenômeno de filtração, juntamente com a resolução de um exercício sobre o tema. A filtração é uma operação unitária que visa a separação de sólidos contidos em um fluido, podendo este ser um gás ou um líquido, utilizando um filtro físico. A força motriz que governa o fenômeno de filtração é uma diferença de pressão, podendo ser obtida através de gravidade ou pela utilização de uma bomba. O processo consiste, inicialmente, no líquido com os sólidos suspensos, também chamado de lama, passando através de um meio filtrante, que é um material poroso, podendo ser cascalho, carvão ou areia. Logo, o fluido passa pelo meio filtrante enquanto os sólidos ficam retidos. Então, a recuperação pode se dar tanto do sólido quanto do líquido, dependendo do interesse comercial de cada um. Após um certo volume de lama ser filtrada, uma camada de sólidos é formada acima do meio filtrante, chamada de torta. Esta, então, é formada pelos sólidos que foram filtrados da lama original e tem sua espessura aumentada no decorrer da operação. A torta precisa ser retirada após um determinado volume de lama ser filtrado, para que a operação de filtragem continue sem nenhum prejuízo. Nesta figura, há a representação de um filtro, no qual na parte superior se encontra a lama, logo abaixo a torta de filtro, que já foi formado com os sólidos filtrados, abaixo se encontra o meio filtrante, que já estava desde o início da filtração, e o seu suporte, que pode ser uma chapa metálica ou uma grade. E logo abaixo, então, o filtrado, que é o líquido ou o gás sem a presença do sólido. A filtração pode ser feita em escala laboratorial utilizando, por exemplo, um funil de Birchner, em que a diferença de pressão é conseguida utilizando tanto a gravidade quanto a trompa d'água, formando vácuo na parte inferior do Kitasato, e o meio filtrante é o papel de filtro. A filtração também pode ser empregada em escala industrial, com equipamentos com uma maior capacidade, estando incluídos no meio de vários processos. No âmbito industrial, existem diferentes tipos de filtros. Os de leito poroso, quando há um grande volume de fluidos e pequenas quantidades de sólidos, que são utilizados, por exemplo, no tratamento de água potável, o filtro de tambor a vácuo rotativo, que filtra, lava e descarrega a torta de forma contínua por meio de raspadores, e um outro filtro que será utilizado no exercício, que é chamado filtro prensa, que é amplamente utilizado em processo de recuperação de produtos e matérias-primas. Vamos então para a resolução do exercício sobre filtração. Questão 1. Um químico industrial ficou responsável por projetar um sistema de filtração para uma grande empresa. Inicialmente, uma amostra da suspensão a ser filtrada foi coletada e ensaios de filtração foram conduzidos em laboratório. A partir dos ensaios realizados nas condições do laboratório, pretende-se projetar um filtro prensa industrial capaz de processar 40 metros cúbicos da mesma solução por ciclo de operação. Dados da fabricante mostraram que o ciclo de montagem e descarregamento da torta é de 20 minutos. Experimentos com a mesma suspensão mostraram que a viscosidade da mesma pode variar em até 10%, para mais ou para menos. Considerando que as demais variáveis não sofrem influência da viscosidade e, baseado na possível variabilidade da viscosidade, calcule a área do filtro necessária para processar o volume em um ciclo. Não é necessário lavar a torta. A questão também fornece uma tabela contendo os dados experimentais,
tais como o tempo em segundos, o volume, tanto em ml quanto em metros cúbicos, e a razão do tempo pelo volume, o tempo em segundos e o volume em metros cúbicos. As seguintes propriedades também são fornecidas pela questão: a viscosidade do fluido, a área do meio filtrante na escala laboratorial, o delta de pressão, a concentração inicial de sólidos no fluido e o tempo total de filtração. A primeira etapa para a resolução do exercício é traçar o gráfico T sobre V por V, em V em metros cúbicos e T em segundos. Utilizando a equação 1, é possível observar que o resultado dos pontos do gráfico será uma reta, e o coeficiente angular será representado por Kp sobre 2, enquanto que o coeficiente linear será B. Kp e B são constantes para o posterior cálculo da resistência da torta e do meio filtrante, respectivamente. A equação da reta resultante é apresentada, assim como os valores de Kp e B, com as suas respectivas unidades. Kp segundos sobre metros na 6 e B segundos sobre metros cúbicos. Para calcular a área para filtrar os 40 metros cúbicos, é necessário calcular a resistência da torta e a do meio filtrante, sendo esta a próxima etapa. Com o valor de Kp e utilizando a equação 2, é feito o cálculo do valor da resistência da torta, representado por α, uma vez que todos os outros parâmetros necessários já foram fornecidos pela questão. Ao final da equação, chegamos ao valor de que α é igual a 5,4 vezes 10 na 10 metros por quilograma. E de maneira similar, é feito o cálculo da resistência do meio filtrante, representado por Rm, utilizando a equação 3 e os valores fornecidos anteriormente e o valor da constante B, calculado anteriormente também. Chegamos que o valor de Rm é 2,407 vezes 10 na 10 e a sua unidade é 1 sobre metros. Com os valores da resistência do meio filtrante e resistência da torta já conhecidos, é possível calcular a área do filtro, utilizando a equação 4. Todas as incógnitas da equação já são conhecidas, exceto a área, permitindo a sua determinação. Porém, é preciso lembrar que o exercício cita que a viscosidade tem uma variação de 10% para mais ou para menos. Logo, os dois casos extremos serão analisados, tanto 10% para mais quanto para menos. Inicialmente, será utilizado a variação positiva de 10%, resultando num valor final de viscosidade de 1,21 vezes 10 na menos 3 pascal segundo. E após rearranjar a equação e resolver a equação de segundo grau, descartando o valor negativo, chega-se na área de 19,02 metros quadrados. Novamente, a equação 4 é resolvida, porém agora utilizando o desvio negativo de 10% na viscosidade, resultando em uma viscosidade final de 9,90 vezes 10 na menos 4 pascal segundo. Após o rearranjo da equação, a equação de segundo grau deve ser resolvida e a raiz negativa descartada, e a área resultante é de 17,20 metros quadrados. Tendo calculado as duas áreas necessárias para filtrar o fluido nos dois extremos da variação de sua viscosidade, observa-se que o ideal seria utilizar a maior área, de 19,02 metros quadrados, pois utilizando a maior área é possível fazer a filtração dos 40 metros cúbicos necessários em qualquer situação da variação de sua viscosidade. Caso a menor área fosse escolhida, o processo seria adequado apenas para uma variação de 10% negativa na viscosidade,
não sendo capaz de filtrar os 40 metros cúbicos necessários caso não estivesse nesse extremo. Isso acontece pois, com o aumento da viscosidade da lama, aumenta a dificuldade do processo de filtração, pelo escoamento mais lento do fluido. Após a resolução do exercício, analisando as equações empregadas e a dependência de cada variável, é possível argumentar que o aumento na concentração inicial de sólidos no fluido e a resistência tanto do meio filtrante quanto da torta formada, além da viscosidade da lama, dificultam a filtração. Logo, para atingir uma quantidade desejada de filtrado em um determinado tempo, será necessário aumentar o diferencial de pressão ou utilizar uma maior área filtrante. Conhecendo a influência de cada parâmetro na filtração, é possível fazer o dimensionamento do filtro que se deseja utilizar. Ou ainda, caso o filtro já exista, é possível calcular o quanto de volume será filtrado por um determinado tempo. O que é utilizado para diminuir um pouco sua viscosidade é o aumento da temperatura. Como exemplo de filtração de fluido viscoso na indústria, temos a filtração do caramelo na indústria alimentícia, na qual pode ser empregado o uso de calor para diminuir um pouco a viscosidade do caramelo e facilitar o processo, reduzindo assim perdas do produto no filtro. E com isso terminamos o vídeo. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado.